Fala galerinha do meu canal, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo. Vamos falar da minha primeira experiência. Minha primeira experiência na sala de aula com 18 anos. Foi bizarro, foi sinistro. Então assista até o final, beleza? Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, curta, compartilha com seus amigos, que vai ajudar o nosso canal, vai ajudar a alcançar mais pessoas, vai me ajudar também. E assim a gente vai continuar postando mais conteúdo, beleza? Então vamos lá. Eu tinha 18, 19 anos, mas eu acho que era 18 mesmo. Eu fui convidado, estava no meu segundo ano ainda de faculdade. Eu terminei o ensino médio muito cedo, com 16 anos. Entrei na faculdade com 17. E juntamente com um curso técnico, né? Então fazia faculdade à noite, estudava à tarde, curso técnico. E assim que eu estava terminando o curso técnico, eu comecei a dar umas aulas de reforço à noite, né? E foi uma experiência bizarra, sinistra. E vamos lá, vou contar para vocês a verdade. Pedi para sair. Pedi para sair, mas eu pedi para sair para tomar água, beleza? E como foi essa experiência? A mulher falou que estava precisando dar uma aula de reforço para um curso técnico em enfermagem, porque tem um pouco de matemática básica. E não sei como, né? Acho que foi através do meu pai, chegou essa oferta lá. Eu falei, não, beleza, eu vou lá. Aí me mostraram qual era a estratégia que eles queriam, que era essa aula de reforço. Uma vez por semana era 3 turmas, então né, eu ia trabalhar uma vez por semana em cada turma ali, beleza. Só que essa uma aula por semana em cada turma, eu já ia ganhar mais dinheiro do que trabalhando 30 dias no meu outro emprego. Foi aí que eu decidi, pô, eu tenho que dar aula, tenho que ser professor. Porque continuar trabalhando no emprego que eu trabalho não vai fazer eu crescer. Então, eu já estudei, já estava estudando também com esse pensamento de começar a dar aula, ver se realmente era o que eu gostava. Porque até aquele momento eu não tinha certeza se era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter aquela sensação de importância, aquela sensação de ser útil, de estar agregando, de estar ajudando as pessoas ali, e eu gostei daquilo, eu gostei daquele momento ali. No primeiro momento não, né? Mas depois eu comecei a aprender a gostar, a compartilhar vários momentos ali e me apeguei, né, àquilo ali. E quando eu recebi o dinheiro, eu falei, pô, trabalhei aqui 3 vezes nesse mês, já ganhei mais dinheiro do que trabalhando um mês no meu outro serviço. Como eu queria sair do meu outro serviço e também queria sair da casa onde eu morava, então são vários fatores que me motivavam a continuar ali, né, tentando descobrir se era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida. E então a questão foi que eu cheguei na sala de aula e tinha uma turma de 38 alunos, onde 28 eram mulheres. E eu praticamente era o mais novo ali da turma, porque o pessoal que fazia esse curso técnico em enfermagem eram pessoas que tinham terminado o ensino médio, ficado um pouco de tempo parado, ou pessoas que já estavam paradas há muito tempo, há 10 anos parada, e decidiram fazer um curso técnico basicamente pelo valor acessível financeiramente, né? Não conseguia fazer enfermagem ou até mesmo medicina, porque o valor é muito alto. Então, era um pouco mais fácil o acesso ao curso técnico em enfermagem. Muitas pessoas queriam, né, trabalhar na área da saúde. Então, e essas pessoas tinham muita dificuldade. Só que o conteúdo era conteúdo simples, números com vírgulas e tal, e era o que eu tinha acabado de começar a ver no meu estágio. Eu nem estava no período ainda do meu estágio, né? Faltava ainda um período para me começar a inserir. Só que o meu pai sugeriu que eu já desse início ao estágio, acompanhasse um ano letivo todo do ensino fundamental, que isso ia me ajudar muito. Eu ia ter o acompanhamento ali de um amigo dele, de todo o ano letivo, e se eu tivesse uma base forte, ele sabia que eu ia desenvolver muito bem na sala de aula. Isso foi sensacional, realmente me ajudou muito. Tá, e aí eu peguei o modelo que eu já estava aprendendo, e era o mesmo conteúdo, casou o conteúdo do que eu estava vendo no estágio. E aí eu fui fazendo vários exemplos, já tinha vários exemplos ali gravados na cabeça. Só que ainda não tava batendo. Por quê? Eu tinha 4 aulas. As 2 primeiras, professor novo, rostinho novo e tal. Vou contar por que eu deixei
a barba, por que eu passei remédio, minoxidil, né, para abrir os poros e tal. Isso foi um dos motivos, porque o pessoal me confundia muito com aluno. Até ano passado me confundiam com aluno. Então, esse ano na verdade já me confundiram com aluno. Então, é complicado. Mas vamos lá. E aí, eu nem tinha essa barba na época. Passei muito minoxidil para crescer um pouquinho, né, dar um ar mais maduro. Mas eu sou meio franzino e as pessoas me confundiam com aluno o tempo todo. Aí tá. E aí, as 2 primeiras aulas, o pessoal ficou ali apreensivo e tal, e eu conteúdo, empolgado. Aí teve um intervalo, depois do intervalo não consegui mais dar aula. As mulheres conversavam sobre tudo. Tudo, menos sobre o conteúdo que estava no quadro. E eu muito empolgado, passei muitos exercícios, né? Tentando mostrar serviço, tentando, né, empolgado ali. E aí as mulheres falavam sobre a vida delas, a vida dos vizinhos, do cachorro, reclamavam do marido, enfim, reclamavam de muitas coisas o tempo todo ali. Eu não consegui mais ter o domínio da sala de aula. E eu não tinha o domínio porque era a minha primeira vez, então não tinha como controlar, né? A única forma era que eu fizesse imposição de uma forma mais agressiva e tal. Só que não é o meu perfil. E também todas as pessoas que estavam ali eram mais velhas do que eu, claramente, né? Então, eu nem falava a minha idade porque ia piorar a situação, né? Já que eu era o mais novo ali e era o professor. Então, o que eu fiz? Eu preciso de um conteúdo que interaja com eles. E eu lembrei de uma prima minha que fazia enfermagem. Eu falei, vocês estão fazendo alguma coisa de matemática? E ela, não, tem umas questões de matemática que a gente está tendo e tal. Eu falei, não, me passa. Peguei uma lista grande, selecionei as mais fáceis. Por quê? Porque lá tinha questões de ampola, seringa, hospital e tal, questões ali. E às vezes eu alterava o número, era o número alto, colocava o número mais baixo, para que eu tivesse a interação. E a partir do momento que eu comecei a fazer exercícios com o linguajar deles, eles começaram a prestar mais atenção. Foi um momento que eu percebi que saber matemática não era o suficiente. Que eu precisava ter um jogo de cintura. Eu precisava ter o linguajar ali que interagisse com os alunos. E isso fez muita diferença para mim. Que aí eu comecei realmente, as aulas começaram a render. Além de não passar muito exercício, foi o combinado que eu fiz. Falei, a gente vai fazer poucos exercícios, mas eu quero a participação de vocês. Foi a partir desse momento que eu percebi que os alunos começaram a participar mais da aula, a prestar mais atenção e o domínio. Então eu percebi como eu poderia ter o domínio da sala de aula. Foi ali que eu aprendi e fui desenvolvendo aos pouquinhos. Mas foi muito bizarro. Eu pedi para sair, tomei uma água, demorei 5 minutos bebendo água, minha cabeça doendo, porque aquelas mulheres conversavam demais. E era 28 mulheres. Os 2 homens conversavam também do mesmo tanto. Então, era 30 pessoas conversando em uma sala que cabia, sei lá, 20 alunos. Então, foi muito difícil esse início. Minha cabeça doeu, acho que uns 3 dias seguidos com esse barulho. Mas tudo aquilo que foi pequeno, não, tudo aquilo que é grande, na verdade, um dia começou pequeno. Isso foi um desafio muito bom para mim. Porque aí eu já comecei a entender melhor, comecei a perceber de fé e fato que precisava de um jogo de cintura, precisava de algo a mais, só saber matemática não era o suficiente. E também foi um dos motivos, né, para eu passar minoxidil e deixar a barba, porque estava complicado ser confundido com aluno. E assim foi, até hoje, tenho 23 anos, e as pessoas ainda me confundem com aluno, às vezes estou com a máscara, chego na escola e as pessoas, você veio buscar alguma coisa e tal, não sei o que, como se eu fosse aluno, certo? E depois, isso foi uma experiência como aula de reforço, agora como professor mesmo, da educação básica. Eu fui de uma escola aqui do município, sou muito grato por essa oportunidade. E aí que surgiu o Tio Léo, por isso que eu coloquei o nome do canal de Tio Léo, porque foi a primeira vez que fui chamado de tio. E como meu nome é Leonardo, me chamaram de Tio Léo. Foi um momento que eu fiquei assim, meio surpreso, mas foi as crianças do 6º ano. E eles gostaram de mim porque a outra professora era um pouco mais dura com eles e eu não tenho essa forma, né, agressiva, ser duro com as pessoas e tal. Tive que aprender, né? Tive que aprender nessa época, porque com o ensino fundamental, trabalhar com crianças, às vezes você precisa ser um pouco mais duro, até com pessoas mais adultas, mas no primeiro momento ali você tem que impor, mostrar autoridade para a criança, para ela entender que você não é um amiguinho dela, que você é o professor, que você é a autoridade, é o líder que está ali, certo?
Então, além desses aprendizados que eu aprendi lá no curso técnico de enfermagem, foi a mudança de comportamento. Eu teria que me impor um pouco mais, ser um pouco mais duro, às vezes engrossar a minha voz. A minha voz não é grossa, mas eu treinei muito, e às vezes em sala de aula, quando eu vou falar mais alto, eu falo um pouco mais grosso, né? Mas essa não é a minha forma de falar normalmente no dia a dia com as pessoas, certo? Às vezes você precisa falar um pouco mais grosso. Tem uns alunos que, como o fermento é muito grande, e se você tratar ali mais ou menos, vai dar problema, né? Então, eu percebi que essa mudança de comportamento era necessário. Era necessário para mim dar aula e era necessário também a minha postura diante da sociedade. Porque agora eu não era mais Leonardo, que era brincalhão, que andava com roupa de qualquer jeito e tudo mais. Agora eu era professor. Porra, 18 anos e professor. Então, foi uma responsabilidade ali sobre mim, 18, 19 anos. Foi uma responsabilidade muito grande que fez eu amadurecer bastante, me desenvolver muito e estudar muito. Porque eu estava cursando a faculdade, eu não sabia tudo de matemática, até hoje eu nem sei muita coisa. Eu sei o que eu ensino, claro, mas eu não sabia a metade do que eu sei hoje. Então, aquele jogo de cintura foi muito bom, porque às vezes o nono ano, por exemplo, já tinha alguns conteúdos que eu tinha um pouco de dúvida. Eu trabalhava no outro serviço, eu dava aula, eu tinha que preparar, planejar, não tinha essa rotina, ainda tinha que estudar. E muitas vezes eu dormi 3, 4 horas por noite, né? Até eu sair do outro serviço. Então, nesse período de transição, esse mês, né, que eu pedi demissão do outro serviço, pedi para sair, foi um mês muito puxado, porque eu não tinha que me adaptar a planejamento e tal, fim de um relacionamento, e era aquela confusão, né? Mas foi muito bom, amadureci muito e cresci bastante, né? Então, muitas vezes, eu não conseguia, à noite, minha mente já não raciocinava mais depois da aula. Eu falei, pô, tem que acordar mais cedo. Aí eu dormia mais cedo, eu acordava de madrugada para preparar a aula, porque eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que dar o máximo no outro dia. Então, essa pressão, essa responsabilidade fez com que eu desenvolvesse, né? E eu fiquei ali como professor substituto, né, que eu me tinha formado e tal. E aí depois eu fui para outra unidade também como professor substituto. E os erros que eu cometi nessa primeira turma, né, nessa primeira unidade, já não cometi mais na segunda unidade, porque eu sabia o que estava dando certo e o que não estava dando certo. E vou contar uma história também para vocês, a primeira vez que eu fui chamado a atenção na diretoria. Vou contar o motivo. O motivo é, eu estava lá, eu cheguei, já estava no período de avaliação, não precisei fazer avaliação, já estava pronto. E aí eu falei que eu sabia quem ia colar. Eu sabia quem ia colar e quem pensasse em colar, não precisava nem colar. Alguém que pensasse em colar não ia pro céu, não ia pro céu. E alguma criança, porventura, pensou em colar. Aí você já sabe o que deu. Ela foi na diretoria dizendo que eu tinha falado que ela ia pro inferno. Mas eu falei que não ia pro céu quem colasse. E quem colasse não ia pro céu, ia pro inferno. Então, ela tentou colar, né? Pelo menos tentou. Porque ela ficou com medo, chegou chorando na diretoria e eu tive que me explicar. E novamente entrou aquele jogo de cintura. Certo? Então, e depois, né, quando eu fui dar aula no público, eu senti muita balança da desigualdade. Mas esse é um motivo para no próximo vídeo eu vou explicar um pouco a balança da desigualdade de quando eu dei aula no particular, quando eu dei aula no público. Também vou trazer algum aluno aqui para a gente conversar. Teve uma turma que era muito problemática quando eu encontrei ela. E no final, ela era a turma nota 10. Como isso aconteceu, o trabalho que me deu, também vai ser um motivo para outro vídeo, para outra aula, para não ficar muito extenso, certo? Espero que vocês curtam. Se vocês gostaram desse vídeo até aqui, compartilha com um amigo, curta, compartilhe e já deixa o seu comentário se você se identificou com esse vídeo, se você já foi meu aluno também, deixa aqui um comentário, algum insight, alguma coisa que você aprendeu durante esse vídeo, certo? Então, relembrando sobre a sala de aula e também na vida, você pode levar isso para a sua vida. Muitas vezes você vai ter que ter um jogo de cintura. Saber só o conteúdo teórico ali não é o suficiente. Você precisa saber desenvolver, precisa aprender a se comunicar, ter um jogo de cintura. Você é técnico em enfermagem, por exemplo, então você sabe ali a parte teórica, a parte da saúde. Aí você precisa ter jogo de cintura para saber comunicar com as pessoas, saber quando as pessoas vierem com informações que às vezes você não sabe.
ou chegar desesperado, levou um tiro, não sei. Então é aquele jogo de cintura, conversar, acalmar as pessoas, né? Tem outras profissões também. Então cada um tem que ter o seu jogo de cintura. Professor, área da saúde, da educação, segurança, né? Policial, enfim. Tem que ter o jogo de cintura, tem que saber comunicar. Comunicação é o conteúdo do meu primeiro vídeo que eu postei, certo? E espero que ajude vocês com essas histórias, certo? E é isso aí. E até. Lembrando que isso foi o motivo do surgir o Tio Léo, né? Por muito tempo eu fui chamado de Tio Léo pelo 6º ano. Beleza? E até o próximo vídeo. Te espero lá.